Neste vídeo compreenderemos um pouco sobre a varíola, uma doença que iniciou-se como epidemia e logo se tornou uma pandemia responsável pela morte de 300 milhões de pessoas somente no século XX e também responsável pela primeira vacina no mundo. A história da varíola. Desconhecem a origem da varíola. As primeiras evidências da doença encontram-se em múmias egípcias datadas do século III. Ao longo da história, a doença ocorreu em surtos. Estima-se que no século XVIII morreram da varíola na Europa mais de 400 mil pessoas por ano, e um terço dos casos resultaram em cegueira. Para o fim do século XIX, um formulário mais suave e menos letal da varíola, igualmente conhecida como o menor da varíola, tornou-se aparente na Europa. Descrito originalmente como acúmula alastrim em América do Sul, esta variação do vírus obtém atualmente reconhecida no Brasil durante os anos 70, assim como em Etiópia e em Somália durante os anos 70. Os sintomas iniciais da varíola são bastante similares a de uma gripe e incluem, por exemplo, a febre, a dor de cabeça, o mal-estar e dores musculares. O vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por todo o corpo. As manchas evoluem para pústulas e bolhas repletas de líquido pelo corpo, exclusivo em locais como a mucosa nasal e a mucosa da boca. A varíola é transmitida por contágio com muita facilidade, uma vez que o vírus, seu agente, está presente nas secreções nasais e da garganta, nas secreções do corpo e nas pústulas e escamações da pele do doente. Após penetrar o corpo, o vírus da varíola se espalha pela corrente sanguínea e se instala principalmente na região cutânea, provocando febre alta, o mal-estar, dores no corpo e problemas gástricos. As manifestações surgem em todo o corpo, com muita coceira e extensa dor. Varíola. Como ocorreu a sua proliferação? Desde suas origens, a varíola percorreu uma longa história. O homem a levou para os 4 cantos do planeta por rotas terrestres e marítimas. As legiões combatentes do Império Romano trouxeram legionários infectados da Mesopotâmia para a Europa. A varíola foi introduzida nos índios americanos com as primeiras embarcações nos anos de 1500. Acometeu a população indígena do Caribe e atingiu o litoral mexicano. O primeiro caso da doença na América ocorreu em 1507, importado da Espanha, na Ilha Espanhola, dizimando metade da população residente. Em muitos países, a disseminação da doença estava estritamente relacionada com o tráfico de escravos, que apresentava condições propícias para a transmissão do vírus. Em todos os continentes, os povos foram duramente atingidos, inclusive com a extinção de alguns deles. Durante a Guerra Franco-Indígena, entre os ingleses e os franceses aliados aos indígenas, o general inglês Jeff Albert ordenou a infecção dos índios, rebelados pela varíola. Foram distribuídos cobertores infectados para os índios, o que causou o surto da doença, facilitando a conquista inglesa e colocando fim da disputa anglo-francesa. No Brasil, o primeiro surto da varíola ocorreu em 1555 e em 1560 ocorreu uma epidemia relacionada ao tráfico de escravos. As populações nativas foram duramente atingidas. As ilhas do Pacífico receberam a doença pelas embarcações europeias nas suas expedições de explorações científicas. A fim de encontrar a cura para essa epidemia, os estudiosos desenvolveram a variolização, que foi um processo de desenvolver essa doença um pouco mais leve do que a natural. Ela consiste em retirar a matéria das crostas da varíola, ou seja, das cascas dos ferimentos malignos, e inocular nas pessoas, aplicar esse material das cascas a fim de criar uma varíola benigna, mais branda. Algumas pessoas poderiam ter os mesmos sintomas da varíola normal, podendo até morrer, mas foi um processo que salvou muitas vidas. O sujeito que não tem fé na humanidade é porque não conhece a batalha contra a varíola. O inimigo era maiúsculo, talvez o mais assustador da nossa história, porque o século XVIII
e algo invisível matava 400 mil europeus por ano. O assassino não fazia restrições. Em apenas um século, 5 reis foram ceifados, vítimas de diarreias selvagens e hemorragias letais. O adversário só deixava como rastro um cadáver cheio de úlceras. A guerra parecia perdida, até que um médico rural inglês, Edward Jenner, decidiu promover a experiência mais ousada da história. Tanto que hoje provavelmente seria proibido. Jenner havia observado que as mulheres ordenhadoras contaminadas com a benigna varíola das vacas não sofriam a varíola humana que enchia as ruas de cadáveres. Em um dia de 1796, ele colheu o líquido das espinhas de uma dessas mulheres, chamada Sarah Nelmes, e o inoculou em um menino de 8 anos, James Phillips. 6 semanas depois, o médico introduziu a transpiração de um doente de varíola no braço do menino e o garoto, em vez de morrer, chafurdando em fezes, sobreviveu. Jenner acabava de inventar a imunização, um ato que atualmente salva 9 milhões de vidas por ano, segundo a Unicef, órgão da ONU para a infância. Como a ideia surgiu da observação das vacas e das mulheres que as ordenhavam, o benéfico pus acabou sendo chamado de vacina. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro, quando ainda era a capital do Brasil. Aconteceu entre os dias 10 e 16 de novembro do ano de 1904. Aconteceu porque o povo estava insatisfeito e acabaram protestando contra a lei da vacinação obrigatória e também contra os serviços públicos prestados. A vacina era a antivaríola, foi a vacina responsável por essa revolta desse povo. A cidade do Rio de Janeiro possuía acentuados problemas de saúde pública e também contava com graves doenças que atingiam a maioria da população, entre elas podemos citar a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. A lei da vacinação obrigatória impôs ao povo a obrigação de se vacinar contra a varíola, e o povo acabou se rebelando contra isso. O protesto também estava ligado à insatisfação do povo com os serviços básicos de utilidade pública. Era uma insatisfação geral, total, contra as campanhas de saneamento básico comandadas pelo médico Oswaldo Cruz, e também contra as obras de reforma urbana do prefeito da época do Rio de Janeiro, que se chamava Pereira Passos. Bom, o que aconteceu durante a revolta da vacina? Como foi? Muitas pessoas elas se negavam a receber a visita dos agentes públicos que iam às casas para aplicar a vacina, e as pessoas muitas das vezes reagiam com violência com esses agentes públicos. As pessoas acabaram apedrejando prédios públicos e lojas atacadas. Ao final da revolta, acabou que 30 pessoas morreram e outras 110 ficaram feridas. Depois, com a situação sob controle, o processo de vacinação foi reiniciado. Em pouco tempo, a varíola foi erradicada da então capital do Brasil. E assim, deu-se fim à revolta da vacina. E depois de vários anos de vacinação, finalmente iniciou-se a campanha de erradicação da varíola, tal doença que começou a ser caçada até não sobrar mais causas. E enfim, no ano de 1980, a varíola se tornou uma doença extinta. Vale lembrar que ainda há amostras do vírus em laboratórios, podendo causar uma nova onda de epidemia se caso sair de lá.